Graça e paz, tudo bem? Tô aqui de novo com vocês aqui. Não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, sei lá que hora vocês estão assistindo isso aqui, mas vamos para o que interessa. Quero falar hoje sobre despertamento. Muita gente fala sobre avivamento, acho que o mais correto seria primeiro eu falar sobre avivamento para vocês para entender o erro que as igrejas hoje têm falado sobre avivamento e entender que o despertamento é para a igreja, avivamento é para o mundo. Para a igreja não existe avivamento, a não ser que estejam morto. Quando você ora, Deus me aviva, você está querendo dizer, Deus, eu estou morto, morto mesmo. E nas condições que a igreja está hoje, ora, jejua, está dedicando, está com a vida com Deus, você não está morto. O que pode estar acontecendo é você estar precisando de um despertamento em alguma dessas áreas. E vamos falar um pouquinho sobre essas áreas hoje, o exemplo lá. Efésios 5, 14 e 15. O que acontece aqui? Vamos lá procurar. Estava no último texto que eu li aí recentemente, vamos lá, Efésios. Eu acho que já apertei errado aqui. Isso mesmo. Vamos lá. O texto é esse aqui, ó. Só conferindo aqui. 14 e 15. Ele tá assim. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, mas como sábio. Vede, não vê como o Nércio vê, mas como sabe. O Nércio sempre vai ver como se ele tivesse ótimo. Não, o que eu tô fazendo tá certo. Não, que isso. Eu faço isso, faço aquilo. Essa é a maneira do Nércio de ver. A maneira do sábio, não. Ele procura o quê? A base. Peraí, a base do correto é o quê? É isso. Então, se minha linha não bateu com isso, eu tô errado. Se bateu, opa, tô no caminho certo. Mas o mais importante aqui é isso. Desperta tu que dormes. Então, primeiro, o que vem na vida do cristão? Isso aqui, consciência ou percepção que você está dormindo. Se você não tiver a consciência e a percepção que você está dormindo, não vai adiantar nada. Às vezes a gente briga com pessoas de outra religião. Cara, eu te falei tão claro, você não quer entender. Mas acontece com a gente também. Às vezes a gente fala tão claro com o irmão que é da nossa igreja, ou da nossa congregação, ou do nosso salão, ou sei lá, da onde seja. E aí acontece a mesma coisa. Ele não quer ter consciência, ele não quer acordar. Então, a segunda a gente vai falar sobre Romanos 13, 11. Deixa eu só tirar isso aqui que eu não gosto de deixar marcado. Mania. Vamos lá. Eu falei foi Romanos 13, 11, se eu não me engano. Isso mesmo, né? Então, ó, diz assim: E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Olha de novo aqui, despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, de novo, aqui ele falando sobre despertar e ele fala sobre santificação, porque ele está falando sobre salvação. E o que traz salvação? Sobre aceitar a fé, ele está falando sobre a noite, está avançando. Se você pular aqui para cima, lá não adulterarás, não furtarás, ele está falando de nossa prática, nossa obediência a Deus, ao mandamento, à palavra, aquilo que Deus colocou para nós, obedecemos, e mesmo recebendo a graça que paga aquele nosso pecado passado, tudo, essa graça nos dá armas, nos dá dons, talentos, vamos dizer, ministérios e obrigações para se cumprir, porque lá no julgamento não vem com essa que a graça se salva não, que está num outro estudo chamado Estudo sobre Graça. Isso já aconteceu com a igreja lá, e tem a explicação de Paulo, de Pedro, principalmente de Judas, que pegou uma igreja assim, com essa teoria da hipergraça ou da supergraça que é muito pregada no meio dos calvinistas. E a hipergraça na igreja mais moderna. Eu não estou criticando, fazendo uma crítica direta. Tenho muitos amigos dessas duas congregações, desses dois estilos de visões. Mas falando que aqui Paulo está querendo dizer isso. Então é hora da gente despertarmos do sono, né? E ele está falando sobre santificação, é hora de se santificar, se preparar mais. Se você está bem, tem que estar melhor. O outro aqui é 1 Tessalonicenses 5, do 6 a 8, certo?
Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5. Agora deu branco aqui. 6 a 8. Vamos lá. 6, 7, 8. Não durmamos mais como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestidos com a couraça da fé, no amor, tendo o capacete da esperança, tendo por capacete esperança e salvação. Meu filho até mostrou, porque ele terminou de ler Tessalonicenses, esse texto falando: pai, tá falando de novo do capacete. Ele assistiu o desenho sobre as armaduras de Deus. E esse não durmamos é despertar. Ou não dormir, na verdade, para não precisar despertar. Então ele está falando aqui de mais uma coisa: preparação. Esse não durmamos. E ele vai e cita o quê? Ele fala que os que andam bêbado faz as coisas, faz à noite. Tipo, mas ele falou: mas nós que somos do dia, somos de Deus, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Fala de preparação para a guerra, para fazer ali o seu ministério, para cumprir seu chamado, sua vocação. Então, ele fala da sua preparação. Vamos lá em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Tá bem pertinho aqui, Timóteo, quer ver? 2 Timóteo 1,6. Ah, tá aqui, ó. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui Paulo estava falando sobre o dom que foi dado a Timóteo, ao qual ele, ao impor a mão, ele orou. Então ele está lembrando ele aqui, que desperte o dom, alguma coisa que Timóteo tinha mais, que foi dada, profetizada por Paulo, que estava adormecida. Ele não estava cumprindo, não estava fazendo. Então aqui fala do trabalho. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, trabalho. Por quê? Porque Timóteo estava à frente da igreja de Efésios aqui, né? E fora que ajudava ele nas outras missões. Se eu não me engano, Timóteo foi... Tessalonicense mesmo foi Timóteo que conseguiu viajar a segunda vez, que Paulo não estava conseguindo ir com Silas, falou que Satanás o impedia, né? Muitos queriam matar ele. E Timóteo foi e trouxe boas notícias. Então, assim, Timóteo era um obreiro fora de sério. E falando em Timóteo, vamos continuar aqui em 2 Timóteo 2, 25, 26. Mas só não aqui um tequinho pro lado. Vamos lá. 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem. Porque hoje, ó, o que mais tem é a gente resistindo, hein? Vamos lá. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Agora o 26. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles estão presos. Ó, instruir com mansidão. Olha só. E tornar a despertar. Foram gente que já teve acordado. Já está falando de pessoas que estão ligadas a uma conversão, que já teve a igreja, que já conheceu. Então, isso aqui é muito sério, acontece muito na igreja. E é não desistir dos fracos na fé. Muita gente fala: ah, tem Bíblia em casa, se quer, quer, se não quer, não. Ó, existem pessoas que não são rebelde. O que ela tem, na verdade, é fraqueza. Fraqueza mental, fraqueza de compreensão. E a gente tem que insistir nessas pessoas, porque para se desprender do laço do diabo. Não é fácil para quem está preso no laço do diabo se libertar. Quem não nasceu na igreja sabe o que eu estou falando. Como que é difícil. Até a gente, quando está na igreja, se prende a algumas coisas. A gente vê como é difícil largar. Quem dirá quem está preso no laço do diabo. Quem vive do mundo, ou quem sabe. Então, vamos aqui ter essa compreensão. E vamos lá agora para Pedro, que eu estou fazendo só um resumo desse estudo, que esse estudo ele faz parte lá da escola de obreiros. Vamos lá, 2 Pedro 1,13. Vamos lá, 2 Pedro.
Diz assim. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ou vivo no corpo dele, que estava querendo dizer, despertai-vos com admoestrações. E a admoestração seria orientar, abrir os olhos, ou você buscar no dicionário você vai ver aí. Então, fala muito de a gente admoestrar, da gente abrir os olhos das pessoas, da gente despertar essas outras pessoas ao ministério, ao chamado. Despertar no quê? Despertar nisso, ó, na consciência da percepção, igual fala em Efésios. Despertar na busca de santificação. Despertar na preparação. Porque santificar você está arrumando o seu trono. Mas a preparação você está arrumando os seus muros da sua cidade. Ali a sua proteção por fora. Do trabalho, que é o que você faz para fora. Fora da sua cidade. Ou no seu ministério. Não sei se você me entende. De não desistir dos fracos. Porque às vezes confundimos desinteressados ou hereges, pessoas que querem abandonar a fé, com fracos. Existe muito desigrejado que ele é fraco. Ele não conheceu o Evangelho. E quando ele reconhece o Evangelho de novo, novamente, mas não como ele conheceu, ele passa a ter um amor e entender. Tanto que tem até um estudo que eu fiz, eu acho que ele ainda não vai estar no canal agora, que chama A Importância da Igreja, segundo a Bíblia. É assim, segundo o ensino bíblico. Então hoje, por eles conhecer só o ministério que tem aí bagunçado, essas igrejas bagunçadas, onde o pastor coloca a mão no dinheiro e some com parte do dinheiro, nem sabe que existe igreja que o pastor não pode pôr a mão no dinheiro, que chama governo, né? Tipo de governo. No caso, é só o governo episcopal que ele conhece. Ele não conhece o governo congregacional, que eles mandam até o pastor embora. Não conhece o governo presbiterial, que o pastor também não coloca a mão no dinheiro e ele pode ser trocado. Então, assim, até para ajudar a essas pessoas. E despertar outras pessoas. Existem pessoas que estão dormindo. Existem pessoas que precisam não só ter a percepção, a santificação, essas coisas, mas despertar o dom. Acordar essas pessoas. Porque não adianta você dizer para ela que ela está consciente, se ela está consciente ou não, ou se ela, que ela tem que buscar santificação, que ela tem que preparar, que ela tem que trabalhar, que ela não pode assistir do outro, se você não despertar essas pessoas. Então, antes da pessoa ter aquela consciência ali de Efésios, você tem que despertar. E vamos finalizar aqui com Efésios 3:11. Não, Filipenses 3:11, olha. Tô cismado com Efésios aqui. Vamos lá, Filipenses 3:11, isso mesmo? Que ele não fala de despertar, mas... Deixa eu ver se é 3:11, é isso mesmo? 3:16. A minha atenção tá muito boa hoje. Vamos lá. Esquece esse 11 aqui. Mas naquilo que já cheguemos, ou onde você já chegou, o que ele está querendo dizer. Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Vou tentar simplificar aqui, se a conversa for para criança, vamos dizer assim, uma pessoa um pouco até os 14 anos, 15 anos. Se você já joga no nível 5, não ande como se você jogasse no nível 3. Entendeu? Para nós adultos, praticamente chega próximo disso. Se você tem força para carregar 50 kg, não ande como se você tivesse força para carregar 30. Então ele está querendo dizer sobre o quê? Sobre a nossa capacidade. A gente muitas vezes se esforçar muito pouco pela obra de Deus. Eu não estou falando de se esforçar para o seu patrão ou de se esforçar por alguém que você está ajudando de graça, alguma coisa assim. Nós estamos falando aqui da obra de Deus. E se para o patrão a Bíblia fala que a gente tem que fazer de maneira honrosa, como se fizesse para o Senhor, imagina para o próprio Senhor. Então, não é o que Jesus falou? Aquele que larga pai, mãe, filho, por amor de mim e do Evangelho. Puxa, dá um Google aí. Por amor de mim e do Evangelho. Então, o Evangelho é a arma de Deus para alcançar os perdidos. Então, ande segundo aquilo que já alcançou. Beleza? E aqui para finalizar, é só isso mesmo. É um estudo sobre despertamento, ao qual sem isso aqui não vai haver avivamento.
Ah, mas você falou que o avivamento não acontece na gente, que o avivamento acontece fora da igreja, mas é para fora mesmo. Essas coisas aplicadas a uma pessoa faz com que o avivamento alcance as pessoas de fora. Não vai haver grandes conversões ou um pequeno avivamento no seu bairro, na sua igreja, na sua célula, alguma coisa assim, se você não tiver a percepção que você está dormindo, se você não buscar santificação, não preparar, não trabalhar, não começar, em vez de desistir dos fracos, persistir para eles se libertarem, porque os que forem os rebeldes mesmo vai acabar afastando, quem não for, depois você vai resgatar. E despertar as outras pessoas, porque um avivamento sozinho é muito mais doloroso do que um avivamento com vários avivalistas do seu lado. Então, esse avivamento para alcançar as pessoas é necessário isso. A aplicação sobre essas coisas aqui do despertamento. Você ter o conhecimento sobre essas coisas aqui. Eu coloquei nisso aqui, mas eu vou descartar isso aqui porque eu não vou salvar esse estudo não. Isso aqui está no nosso estudo. Escola de Obreiro. Esse último aqui, ó. Despertamento. Então, é só mesmo para dar uma palhinha para vocês. Muito obrigado aqui pela atenção. Graça e paz estejam com todos vocês e amém.